fixado um calendário que faz com que na próxima terça-feira, dia 18, tenhamos a reunião para debater, e apresentar, debater e votar o relatório. A versão inicial do relatório foi entregue e distribuída. Entretanto, já foram recolhidos também alguns contributos dos grupos parlamentares no sentido de alterações e, por isso, presumimos todos que o Sr. Deputado Relator estará exatamente a fazer essa compilação e esse trabalho para enviar dentro do prazo estabelecido até sexta-feira, dia 14, e no dia 18 fazermos a nossa reunião. Esta reunião justifica-se porque desde a semana passada, na última reunião que nós tivemos, seguiram dois requerimentos protestativos, recordo aqui também, dirigidos ao Tribunal da Relação de Lisboa, onde num deles se solicitava um ponto de situação relativamente aos processos e aos recursos, e recebemos essa resposta do Tribunal da Relação, onde se dá nota de que os recursos que foram interpostos pelas entidades, por diferentes entidades, pela Caixa, pela CMVM, pelo Banco de Portugal e pelo Ministério das Finanças, que num primeiro momento tinham sido indeferidos por extemporâneos pelo próprio Tribunal da Relação de Lisboa, em face da reclamação que foi feita e em face daquilo que foi a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, não dando razão ao Tribunal da Relação de Lisboa, ou seja, considerando que os recursos não eram extemporâneos, o Tribunal da Relação informa-nos no ofício do dia 7, de que ontem mesmo, dia 10, iriam deliberar e que os processos seriam enviados para o Supremo. Isso é uma informação relevante, penso eu, para todos nós. Um outro ofício questionava sobre um conjunto de notícias que tinham vindo a público da existência de um acórdão do Tribunal da Relação. O Tribunal da Relação também respondeu, e eu noto aqui, de facto, a rapidez com que nos responderam à Comissão Parlamentar estes dois requerimentos, e ainda bem, porque acho que é assim que devia ser para todos os requerimentos, mas para estes, onde nos foi enviada, dizia eu, enfim, o acórdão do qual foi dado o conhecimento público, parte deles, e que deste modo pudemos todos nós conhecê-lo. Em função do teor destas duas respostas, que volto a dizer que vieram de facto em tempo recorde, e ainda bem que assim é, o PSD, o parlamentar do PSD, penso que só o do PSD, solicitou-me a marcação desta reunião para analisar esta documentação e sobretudo, a informação que neles se contém. Eu parece-me que nesta fase em que estamos na ponta final daquilo que deve ser a elaboração do relatório e até considerando aquilo que todos nós conhecemos do relatório preliminar, faria todo sentido, de facto, haver esta reunião. Feita este enquadramento, eu penso que estamos em condições de dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares, que foi o promotor, digamos, do requerimento que nos levou a esta reunião, feita a análise pelo Presidente do seu conteúdo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD requereu esta reunião e fê-lo até com caráter de urgência, atendendo às circunstâncias novas que foram de conhecimento público e do conhecimento desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Na última semana, como se recordarão, ou na penúltima semana, apresentou-se nesta Comissão Parlamentar de Inquérito dois requerimentos. O Sr. Presidente teve a oportunidade agora de os referenciar. Um, solicitando ao Tribunal da Relação se confirmava ou não uma notícia veiculada, creio, pela agência Lusa, que dava conta de que o Tribunal da Relação tinha decidido ordenar o levantamento de sigilo bancário a um conjunto de documentação do Banco de Portugal a pedido e a promoção do Ministério Público, e um segundo requerimento onde questionávamos o Supremo Tribunal de Justiça acerca da eventual decisão ou não daquele tribunal, que para nós era óbvia, mas que convinha que a Comissão ficasse com essa resposta, se haveria ou não pronúncia relativamente aos recursos interpostos pelas instituições recorridas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, no fundo, numa linguagem mais simples, se o Supremo Tribunal de Justiça iria ou não decidir acerca dos pedidos que lhes foram formulados para que pudesse ser entregue a esta Comissão Parlamentar de Inquérito a documentação, acaso esta Comissão Parlamentar de Inquérito chegasse ao seu término sem que houvesse ainda uma decisão. Ora, comecemos pela primeira. Sr. Presidente, aquilo que veio
ao espólio desta Comissão Parlamentar de Inquérito e que veio a público é de extrema gravidade. Veio o Tribunal da Relação confirmar que ordenou o levantamento do sigilo bancário ao Banco de Portugal e, consequentemente, a entrega de documentos ao Ministério Público, porque o Ministério Público assim o solicitou e não solicitou por acaso. O Ministério Público, passo a citar, solicitou esta documentação porque lê-se os presentes autos, os autos que o Ministério Público abriu de inquérito, têm por objeto a suspeita de que a Caixa Geral de Depósitos tem vindo a acumular, desde pelo menos meados da década de 2000, um conjunto de negócios consubstanciados em concessões de crédito, sem que as mesmas se revelassem colateralizadas por garantias bancárias adequadas aos montantes mutuados. Faz aqui um parênteses para dizer que aquilo que o Ministério Público está a dizer é que, desde pelo menos 2005, a Caixa Geral de Depósitos emprestou dinheiro sem que tivesse garantias hipotecárias ou outras de que esse dinheiro estava garantido e, portanto, cumpria aqui o normal ou a normal avaliação do risco. Diz mais, diz que tais negócios são, no mínimo, repito, no mínimo, reveladores de uma deficiente análise de risco por parte da instituição e de negligência na observância dos níveis prudenciais adequados, podendo-se tomar em conta a identidade de alguns dos mutuados, entretanto já conhecidas nos autos, podem consubstanciar uma intencional prática de favorecimento de determinados agentes económicos em detrimento de outros, face às condições de acesso ao mercado de crédito. Vem o Ministério Público dizer, portanto, que, no mínimo, houve negligência, que, no mínimo, houve uma deficiente análise do risco e que pode até ter sido propositado, diz o Ministério Público, porque se conhecem hoje quem são as pessoas que beneficiaram destes créditos e poderão estas pessoas terem sido privilegiadas relativamente a demais cidadãos, a demais empresas, na lógica de mercado de concessão de crédito. Quer isto dizer que o Ministério Público tem fundadas suspeitas das práticas de crimes na Caixa Geral de Depósitos na concessão de crédito. Concessão de crédito essa agora, vamos ver o que é que aconteceu com esses créditos. Diz o Ministério Público que os elementos já reunidos, portanto, o Ministério Público já tem elementos nesse sentido, sustentam a suspeita que a Caixa Geral de Depósitos foi confrontada com a necessidade de proceder ao registro de imparidades que tiveram, em grande parte, origem nessa concessão de crédito, com violação de normas de racionalidade na gestão, nomeadamente no que tange à prestação de garantias ou outras perdas, sobretudo na área de investimento. Diz mais, acrescente-se que da análise já feita, não é da análise que querem fazer, é da análise já feita, resulta que terá sido determinada a omissão de alguns registros de incumprimento, como é o caso dos tigres de imparidade na área de locado imobiliária, na medida em que se detectou que clientes que apresentavam operações vencidas e tido pagas, isto também está no português, enfim, que a dificuldade não é a minha de leitura, é o nome do português que aqui está, foram classificadas no segmento créditos sem incumprimento. Ora, aquilo que tinha sido classificado como créditos sem incumprimento, veio mais tarde a ser registado como imparidades que já se sabiam na altura. E isto diz o Ministério Público, já sabe a data da promoção destes autos. Ora, hoje nós também sabemos que o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito era perceber as reais necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos e o que é que levou a estas necessidades de capitalização. Estamos a falar de dinheiro de todos nós, de dinheiro dos contribuintes. De resto, aquilo que muitas vezes o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda dizem, e com propriedade, estamos a injetar dinheiro dos impostos portugueses na banca. E aparentemente, diz o Ministério Público, com fundadas suspeitas, de que esse dinheiro tenha-se perdido porque ele foi emprestado por favor. Porque ele foi emprestado sem os devidos, ou as devidas, se quiser, ponderação do risco, sem as devidas garantias, e, portanto, houve concessão de crédito
a favor na Caixa Geral de Depósitos, que prejudicou outros agentes económicos, que viola também, evidentemente, normas de concorrência, e que levou a que a Caixa Geral de Depósitos tivesse hoje necessidades de capitalização. Ora, Sr. Presidente, este foi um dos motivos, ou o principal motivo, desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós temos vindo a dizer há muito tempo que só a análise da documentação nos pode levar a concretizar estas suspeitas. Eu creio até que seja para absolver do ponto de vista daquilo que é as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito, seja para que os portugueses possam saber toda a verdade, é uma obrigação nossa, que nos propusemos a isso, tomar essa decisão. Por outro lado, Sr. Presidente, nós sabemos hoje que o Supremo Tribunal de Justiça já disse que se esta Comissão Parlamentar de Inquérito encerrar, não vai decidir coisa nenhuma sobre os recursos. O que equivale por dizer, senhoras e senhores deputados, que os documentos que nós pedimos e que os tribunais sucessivamente nos têm vindo a dar razão, não vêm para esta Comissão Parlamentar de Inquérito porque nós vamos dizer agora que já não os queremos. É tão simples quanto isto. Nós vamos dizer ao país que pedimos documentos, que pedimos aos tribunais para que eles nos fossem ordenados, que fosse ordenada a sua entrega, que os tribunais nos têm vindo a dar razão, mas que nós entendemos agora que já não os queremos porque queremos fechar esta Comissão de Inquérito, numa expressão que eu creio que aqui até nem é muito feliz, mas que eu vou usá-la, a toque de caixa. E, Sr. Presidente, perante tudo isto, perante a obrigação última de cada um de nós do exercício do nosso mandato, mas também a obrigação conjunta de dignificar as instituições, de dignificar o Parlamento, de dignificar o Instituto das Comissões Parlamentares de Inquérito, eu julgo que isto merece uma ponderação profunda de cada um de nós. Isto não é política partidária. Isto é, efetivamente, Sr. Presidente, uma preocupação que lhe deve caber a si, enquanto Presidente desta Comissão, deve caber ao Sr. Presidente da Assembleia da República, mas deve caber a cada um de nós no exercício do nosso mandato. Nós não podemos mesmo pactuar com uma atitude destas e temos a obrigação, o dever moral e até o dever que decorre do mandato em que fomos investidos, de apurar todas as consequências. Eu creio que não haverá um português que perceba que seja a Comissão Parlamentar de Inquérito, os deputados que a constituem, a dizer agora que depois de os pedirmos e de pedirmos ao Tribunal, não queremos os documentos que servirão ou não para demonstrar aquilo que é o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E por outro lado, e por último, depois de sabermos que o Ministério Público tem duas fundadas suspeitas. A primeira, de que houve concessão de crédito de favor na Caixa Geral de Depósitos, e a segunda, que as contas da Caixa Geral de Depósitos foram maquilhadas durante muitos anos. Sr. Presidente, não está em causa quem era a administração da Caixa Geral de Depósitos, não está em causa quem era o Primeiro-Ministro e os Ministros das Finanças durante este período. O que está em causa é a descoberta da verdade. Doa a quem doer. Fosse qual fosse o governo, não creio que haja aqui um deputado que se possa eximir desta responsabilidade. E por isso, o Grupo Parlamentar do PSD solicitou esta reunião e coloca à ponderação de todos os demais grupos parlamentares o que fazer perante estas novas circunstâncias e, evidentemente, como é que nós devemos decidir, doravante, a condução dos nossos trabalhos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Coelho pede a palavra, eu passo-lhe de imediato. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, para justificar a ausência do deputado relator, esta reunião foi marcada de véspera e o deputado Carlos Pereira não conseguiu voo e pediu-me para justificar a ausência. Passando para o ponto que tem a ver com a intervenção do Sr. Deputado Hugo Soares do PSC, dizer que a descoberta da verdade é certamente aquilo que nos move a todos aqui. E o facto de, por vezes, não pensarmos da mesma forma não significa que uns querem mais descobrir a verdade que os outros. E eu, portanto, relativamente a essas retóricas sobre a verdade, eu acho que são dispensáveis, porque, partindo do princípio que todos procuram a verdade, também devemos respeitar as diferenças que temos em relação à descoberta da verdade. Quando recebemos a convocatória para esta reunião, era a nossa intenção, a intenção do grupo parlamentar do PS, pedir uma reunião de mesa de coordenadores com vista a analisar uma proposta
que não perdeu atualidade, não perdeu validade, que a trago aqui a esta reunião, que era e é de definir um prazo extra para a apresentação de propostas de alteração ao relatório proposto pelo deputado relator, pelo deputado Carlos Pereira, no sentido de incorporar no relatório, quer nos factos, quer nas conclusões, o acórdão do Tribunal da Relação. O acórdão do Tribunal da Relação diz-nos que decorre uma investigação por parte do Ministério Público, investigação essa sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos entre os anos de 2005 e 2015, portanto num horizonte temporal muito dilatado, e que há suspeitas, portanto não sendo jurista julgo que interpreto bem o que é a fase de investigação, há suspeitas de gestão danosa por parte de administradores e dirigentes da Caixa Geral de Depósitos à época, no sentido de não registarem imparidades, sobretudo numa linguagem mais económica ou financeira. Suspeita-se que tenha havido uma tentativa ou mesmo uma manobra, uma operação de não registar imparidades por parte de créditos que já estavam em incumprimento e que os contratos relativos a esses créditos foram alterados durante a vigência dos mesmos. E, portanto, sendo uma investigação, decorrerá agora com informação que o Banco de Portugal terá que fornecer, porque a decisão do Tribunal da Relação determina a quebra do sigilo bancário. Essa investigação são suspeitas que irá partir para uma fase de acusação, que depois irá para a fase de julgamento e depois irá percorrer a tramitação judicial até ser transitada em julgado. Estamos a falar de um processo que poderá demorar largos meses ou até alguns anos. Mas o que é certo é que há um acordo no Tribunal da Relação que traz um facto superveniente à elaboração e à entrega e ao envio do relatório por parte do deputado relator, o deputado Carlos Pereira, e, portanto, no nosso entender, deve o relatório, quer no capítulo dos factos, quer no capítulo das conclusões, reproduzir portanto, o acórdão do Tribunal da Relação e a matéria que faz parte do acórdão do Tribunal da Relação. Para isso, visto que terminou ontem, ou termina hoje, o prazo para a entrega das propostas de alteração, há aí também uma pequena divergência, mas também que não obstaculiza, portanto, a entrega das propostas de alteração, certamente, um prazo extra de um dia que seja, ou de 48 horas se acharem necessário, para que os grupos parlamentares apresentem propostas de alteração ao relatório. No nosso caso, no caso do grupo parlamentar do Partido Socialista, temos já a proposta elaborada de alteração ao relatório para aditar o acórdão do Tribunal da Relação e a matéria que consta dele, quer o capítulo dos factos, quer o capítulo das conclusões. Era esta proposta que queríamos apresentar na reunião de mesa de coordenadores, que entretanto vimos que não havia necessidade de marcar, tendo em conta que tínhamos o plenário, que é, portanto, o plenário da Comissão acaba por ter um poder deliberativo, tem poder deliberativo, e a reunião de mesa de coordenadores não. A proposta está em cima da mesa. Não concordamos com a suspensão dos trabalhos, porque isso é pôr a Comissão de Inquérito sem prazo à vista, portanto, e estamos a falar, como disse há pouco, de largos meses ou até anos. Sabemos que há outros instrumentos que permitem e possibilitam que o Parlamento regresse ao objeto desta Comissão de Inquérito na próxima sessão legislativa e, portanto, não querendo estar a propor nada nesse sentido, mas há instrumentos parlamentares que são válidos, estão ao alcance dos grupos parlamentares. A investigação está a decorrer, sabemos que a investigação está a decorrer. Sabemos também que se a Comissão Parlamentar de Inquérito continuasse com os seus trabalhos, provavelmente teríamos aqui em audições pessoas que não poderiam adiantar muito, porque poderiam ter que dizer que estavam também envolvidos num processo de investigação, o que limita bastante
o trabalho do inquérito parlamentar, mas sobretudo aquilo que gostaria de frisar para terminar esta primeira intervenção é que achamos que o acordo no Tribunal da Relação, sendo um facto superveniente, tem que fazer parte do relatório e tem que ser reproduzido de forma completa, não textual na sua literatura, mas sobretudo na matéria que veicula, quer na parte dos factos, quer na parte das conclusões, e portanto manter os prazos que tínhamos combinado aqui nesta comissão de inquérito, de discutir e votar o relatório no dia 18, e portanto cumprir o prazo desta comissão de inquérito, salvo erro, que é o dia 19 de julho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em síntese, a sua proposta é que o prazo que desliza será o da entrega das propostas de alteração. Mas especificamente apenas e só por causa destes ofícios que nós recebemos? Ou... Sim, é isso mesmo. Muito bem. Penso que isso não há problema. O Sr. Deputado Moisés pediu a palavra, eu dou-lhe de imediato. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, efetivamente o Tribunal, o acórdão que tivemos acesso, que já foi tornado público também, é importante e é grave, de forma resumida, em 4 aspectos ou 4 suspeitas em que assenta. A questão de ter havido concessão de crédito que não estivesse devidamente colateralizado, a questão de poder a concessão deste crédito consubstanciar uma prática intencional de favorecimento a determinados agentes, em detrimento de outros, obviamente. A questão de esse crédito ter sido concedido com violação da racionalidade na gestão e, portanto, de forma pouco prudente, ou imprudente mesmo, e a questão de ter sido determinada pela administração da Caixa a omissão de alguns registros de incumprimento. São, na verdade, factos graves, suspeitas graves. Agora, a Comissão de Inquérito não concorre com o Ministério Público para uma investigação sobre suspeitas de crime. Nem o poderia fazer. Creio que, neste momento, a melhor forma da Comissão de Inquérito coadjuvar e apoiar as investigações que estão em curso é transpondo para o relatório toda a informação que todos os grupos parlamentares têm em sua posse ou que conseguiram concluir, que possa ajudar na investigação a estas suspeitas. Da parte do Bloco de Esquerda não há dúvida sobre a matéria. Se há suspeitas tão graves quanto estas, elas devem ser investigadas e deve correr um processo criminal normal. A serem dadas como provadas, deve haver condenação e responsabilidades. A Comissão de Inquérito não fará condenações, mas pode ajudar ao produzir um relatório e ao concluir sobre esse mesmo relatório, pode ajudar o próprio Ministério Público. Desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda apresentou ontem, foi distribuído hoje pelos vários grupos parlamentares, uma série de propostas de alteração ao relatório final e que vão até muito nesse sentido, ou seja, de colocar no relatório muitas dúvidas sobre algumas operações em concreto que sempre nos suscitaram e que nos pareceu que nunca foi provado o seu racional do ponto de vista de interesse público ou de interesse do banco público, e alguns dados que podem ajudar à investigação que sabemos que agora está em curso. Nomeadamente, achamos que é importante estar no relatório final uma menção dizendo que, não obstante os vários responsáveis políticos terem dito que não interferiram diretamente na Caixa, nomeadamente em determinadas operações da Caixa, em particular operações de crédito, também é verdade que em todo o período se identificam pressões do acionista através do Ministério das Finanças ou do Governo sobre a Caixa Geral de Depósitos. Ponto número 2. O relatório não pode passar a ideia que as necessidades de capital atuais
que os resultados negativos que a Caixa registra desde 2011 se devem apenas à crise, porque não ficou claro que não tenha havido operações de crédito ou operações financeiras anteriores a 2011 que não tenham produzido resultados negativos ou tenham resultado em prejuízos para a Caixa Geral de Depósitos. Ponto número 3. Achamos que é importante que o relatório mostre, como as propostas do Bloco de Esquerda deixam claro, que a determinada altura a Caixa Geral de Depósitos tem uma orientação, e uma orientação que é dada pelo próprio acionista, para ter uma maior apetência para o risco. E essa maior apetência para o risco pode ter resultado em maiores prejuízos. Ponto número 4. Nós achamos que também é importante que se diga que a determinada altura a Caixa Geral de Depósitos deixou de ser prudente no registro de imparidades. E isso é algo que o Bloco de Esquerda foi levantando durante as audições e que é muito visível. Por exemplo, as imparidades em 2008 representavam 120% do crédito em incumprimento, em 2013 representavam já 80%, apenas 80% do crédito em incumprimento. Portanto, há aqui um relaxamento na forma de registro e de métrica, de mensuração das imparidades, aliás, que vai muito de acordo à suspeita que é levantada pelo Ministério Público de omissão de registros de incumprimentos e, provavelmente, de não registro de imparidades. E, por isso, parece-nos que é importante que, neste momento, a melhor forma de apoiar uma investigação em curso, de apurar a verdade, é deixar no relatório final, é produzir um relatório final, a enviar ao Ministério Público e deixar neste relatório final todos os dados e todos os factos que temos, enquanto deputados, enquanto grupos parlamentares, que suscitam dúvidas para que o Ministério Público se possa debruçar também sobre estes. Se é matéria sobre a qual ainda não se debruçou, que possa ter mais factos e mais dados. Desse ponto de vista, parece-nos bem a proposta de o prazo limite para a entrega de propostas de alteração ao relatório final poder ser estendido. Colocará mais pressão e trabalho sobre o relator, que terá que integrar ou não as propostas para apresentar a versão final do relatório, mas acho que o momento exige isso de todas e de todos nós. E creio que este prazo para introdução de novas alterações, de novas propostas de alteração, não deve ficar até cingido apenas aos factos que vêm neste acórdão do Tribunal da Relação, mas podem ser mais amplos. Creio que pelo menos hoje ainda não foram distribuídas mais, creio que até agora há apenas propostas de alteração do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português e agora anunciada uma pelo Partido Socialista. Portanto, era importante, nas próximas 48 horas, todos os grupos parlamentares pudessem colocar no relatório final tudo aquilo que é matéria que acham que suscitam dúvidas e que deve ser entregue ao Ministério Público para que o Ministério Público continue a sua investigação. Da parte do Bloco de Esquerda, nós faremos isso. Mesmo que as nossas propostas de alteração, as que já apresentamos e as que possamos vir a apresentar mais, mesmo que não sejam integradas no relatório final, nós entregaremos ao Ministério Público aquilo que são estas propostas e aquilo que são as conclusões que nós achamos que podemos tirar dos trabalhos da Caixa. E, voltando ao início, creio que neste momento é a melhor forma desta comissão de inquérito contribuir para o apuramento da verdade e contribuir para apoiar e ajudar esta investigação que sabemos que neste momento está em curso. Então, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por dizer que esta Comissão Parlamentar de Inquérito foi constituída no âmbito de um órgão de soberania que é a Assembleia da República. Tem um conjunto de poderes que por lei lhe foram conferidos. E tem um objeto. Dentro desse objeto está apurar os factos. Evidentemente, depois todos nós poderemos retirar as conclusões que entendermos sobre esses mesmos factos. Mas o que neste momento se passa é que, efetivamente,
esta Comissão não teve acesso a um conjunto de informação e a um conjunto de factos e, por essa mesma razão, teve que recorrer a outro órgão de soberania, aos tribunais, sem que até este momento exista uma decisão final sobre esses mesmos, recursos que foram feitos. Ora, o que nós temos neste momento confirmado pela decisão do Tribunal de Apelação que chegou até nós é de que existe uma investigação na Procuradoria-Geral da República com base essencialmente em duas suspeitas: de que houve negócios de concessão de crédito sem garantias e que há suspeitas de maquilhagem nas contas. Mas temos ainda um outro acórdão ao qual a Comissão vai ter que responder, que é o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, e que nos diz que caso que nos pede que informemos se esta Comissão se mantém em funções ou não, porque senão a consequência será a inutilidade superveniente da lide de todos os pedidos que esta Comissão deliberou fazer aos tribunais para a obtenção de documentação. Ou seja, aquilo que está em cima da mesa é saber-se que quem sonegou a informação à Comissão, quem não quis fornecer a informação à Comissão, vai ganhar ou não vai ganhar neste braço de ferro com o órgão de soberania que é a Assembleia da República. E é isso que está em cima da mesa nesta altura. O facto de não se aceitar suspender o prazo significa que há partidos nesta Comissão de Inquérito que pretendem branquear tudo isto. E isso é grave. E isso é grave. Porque aceitar-se que, mediante expedientes dilatórios, recursos após recursos, inviabilizar que esta Comissão tenha acesso à informação de que precisa para cumprir o seu objeto, significa, na nossa parte, algo que é absolutamente censurável. E qualquer partido que compactue com isto, o melhor é assumir já que não quer que a Comissão de Inquérito conheça a verdade. Esta Comissão de Inquérito não se destina a substituir a investigação que está a ser feita pelo Ministério Público. Agora, convenhamos que, mesmo pelo que percebemos do acórdão, o próprio Ministério Público teve dificuldades, mas que este está a conseguir ultrapassar. Não temos sequer que esperar pelo fim do prazo da investigação do Ministério Público para manter em funcionamento esta Comissão. Também não penso que tenha sido isso que tenha sido proposto. Agora, não aguardar sequer para que, pelo decurso dos processos, para que haja uma decisão transitada em julgado sobre o facto de não nos quererem fornecer a documentação que foi requerida por esta Comissão, é evidentemente beneficiar quem não quer que esta Comissão conheça os factos. E isso é muito grave, porque eu não sei como é que é possível fazer-se um relatório, como é que é possível tirar conclusões se não se tem sequer o conhecimento de factos, porque houve documentação que não foi entregue, apesar de requerida por esta Comissão. E, portanto, com toda a franqueza, pode haver quem pense que apoiar a investigação é não fazer nada. É fingir que se fez alguma coisa. Pode haver quem pense que a descoberta da verdade é flexível. Cada um vê a verdade que quer. E aquilo que eu posso dizer, desculpem, é que a verdade é uma. Depois cada um pode interpretá-la como entender. Agora, os factos, e a Comissão tem o direito de conhecer os factos. E só pode apurar esses factos com os documentos. E sem termos esses documentos,
Desculpem, mas aquilo que está a acontecer é uma autêntica tentativa de branquear o que se passou e com toda a franqueza acho que uma decisão que não passe pela proposta que está feita significa uma decisão em que a Assembleia da República renuncia a exercer aquilo que são os poderes desta Comissão de Inquérito e que é um sinal para o futuro que os senhores deputados têm que ponderar com todo o cuidado. Porque isto significa, no fundo, inviabilizar no futuro qualquer comissão de inquérito que se queira fazer. E isso é importante que seja ponderado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Miguel Tiago pediu a palavra. Antes de lhe dar, eu arriscava-me a querer tentar fazer uma síntese, porque ouvi uma série de conversas cruzadas do ponto de vista das propostas que estão em cima da mesa. O PSD traz o problema e não apresentou proposta nenhuma. Pediu, foi uma reflexão por toda a gente, foi isto que foi dito na última frase. O Partido Socialista fez uma proposta no sentido de se alargar o prazo de entrega de propostas de alteração, cingindo-as aos factos que agora foram tornados públicos. O Bloco de Esquerda defende logo à partida que não deve haver prorrogamento da Comissão, porque a melhor forma de ajudarmos é exatamente concluirmos já com aquilo que temos, e propõe um aditamento à proposta do PS, é de que neste alargamento do prazo se possa não só propor alterações relativamente aos factos sobrevenientes, mas a qualquer outro tipo de propostas que os partidos entendam, e o partido, o CDS, acaba de propor é que a Comissão devia suspender até haver uma decisão relativamente ao acesso à informação e não relativamente à investigação. Foi isso que eu percebi, penso que era essa a síntese que eu queria fazer, para todos termos os mesmos dados, e agora sim, Sr. Deputado Miguel Tiago, com certeza virá uma quarta proposta diferente, não, ou não? Havendo em cima da mesa estas duas propostas, eu julgo que é razoável a proposta formulada pelo Partido Socialista com o contributo dado pelo Bloco de Esquerda, portanto nós podermos ter o alargamento do prazo para a entrega das propostas e que isso não incida apenas sobre as conclusões, mas sobre todo o relatório. Portanto, não me parece que seja até necessária a resposta ao churrilho de acusações e disparates que acabámos de ouvir, porque são as mesmas desde o início desta Comissão, desde a entrada em funções desta Comissão. E, portanto, eu resumiria a minha resposta à mesma que também temos dado, e até relembro, só por uma questão de contraste, a forma como o PSD e o CDS ignoraram por completo o não envio de documentos, nomeadamente de créditos abatidos ao ativo, créditos em incumprimento e imparidades registadas no caso BES. Não solicitaram uma única vez quando o documento foi negado. Não insistiram uma única vez. Apesar do PCP ter referido essa questão vezes sem conta, o PSD e o CDS no banco privado não quiseram saber, num banco em que estava aprovado que havia crédito de favor, que havia crédito não pago, que havia crédito perdoado. Enfim, isto apenas para demonstrar. O PCP, isto é verdade, o Sr. Deputado Hugo Soares não estava cá ainda sequer na Assembleia da República, mas eu já cá estava. Sr. Deputado, e eu fazia parte da Comissão. E as atas estão disponíveis para quem as quiser consultar. Sobre a Caixa Geral de Depósitos e o envio dos documentos, o PCP sempre demonstrou que há um tratamento específico a dar à Caixa Geral de Depósitos por ser um banco em funcionamento. E sempre o deixámos muito claro. Se há neste momento uma investigação em curso, esta Comissão de Inquérito tem o dever de entregar o conjunto dos factos que considera poderem contribuir para a investigação do Ministério Público. Parece-nos até que a história também demonstra que sempre que uma Comissão de Inquérito coincide com um inquérito do Ministério Público, o sigilo, o segredo de justiça só vem prejudicar os trabalhos de uma Comissão de Inquérito e perturbá-los ainda mais do que o que este já tem sido. E, portanto,
não estamos a dizer que não haja factos que adiante mereçam ser escrutinados do ponto de vista político. Agora, confundir uma investigação do Ministério Público com o trabalho de uma comissão de inquérito é o pior contributo que podemos dar até para a dignificação do Instituto da Comissão de Inquérito. Sem prejuízo, dito isto, sem prejuízo de os factos que vierem a ser apurados no âmbito do inquérito e no âmbito da justiça poderem constituir matéria suficiente para que qualquer partido nesta Assembleia pondere o apuramento de responsabilidades políticas, utilizando o instrumento inquérito parlamentar uma vez mais. E, portanto, continuar a enrolar esta comissão de inquérito na novela que o PSD e o CDS têm tentado criar com o intuito de prejudicar a Caixa Geral de Depósitos e certamente também de manifestar a sua amargura perante a solução governativa que o país, entretanto, encontrou, parece-nos que seria o pior dos contributos para uma comissão de inquérito que, infelizmente, pelo papel que o PSD e o CDS já vêm desempenhando ao longo do tempo, está suficientemente desacreditada. Sr. Deputado, tenho aqui 2 inscrições para uma segunda intervenção, do Sr. Deputado Hugo Soares, depois o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, os restantes irão dando nota da intenção ou não de participar. Sr. Deputado Hugo Soares. Obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que nesta minha segunda intervenção já não tenho a intenção de procurar convencer ninguém. Já se percebeu o que está em cima da mesa e temos que ser muito claros em avaliar a posição política de cada um dos grupos parlamentares e eu não deixei de o fazer. Mas, antes de o fazer, queria deixar 2 ou 3 notas que são substantivas e que rebatem, do ponto de vista factual, os argumentos que aqui foram aduzidos. Sr. Presidente, dizer que se não ficarmos satisfeitos com o que estamos a fazer, se houver dados novos, pode promover uma nova comissão parlamentar de inquérito, é de facto estar a brincar com o Parlamento e com os portugueses. Nós sabemos que se pedirmos outra comissão parlamentar de inquérito, volta tudo à estaca zero e as decisões de todos os tribunais já proferidas que foram a favor desta comissão parlamentar de inquérito caem. E tem a nova comissão parlamentar de inquérito que requerer novamente documentação, ver essa documentação negada, solicitar aos tribunais e provavelmente esbarrará depois com a parede do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português e do Partido Socialista que dizem não vamos esperar mais, mesmo que tenhamos sido nós a pedir, já chega de espera os tribunais que tivessem decidido antes. E, portanto, o argumento de uma nova comissão parlamentar de inquérito é mesmo verbo de encher. É atirar areia para os olhos portugueses e empurrar o problema com a barriga para a frente. Depois diz-nos o deputado Moisés do Bloco de Esquerda uma coisa espantosa, que é: vamos dizer ao Ministério Público que nós temos aqui suspeitas, mas nós não queremos saber. Nós só temos as suspeitas que eles também têm. Nós temos a oportunidade na mão de averiguar se isso é verdade ou não. De fazer aquilo que uma comissão parlamentar de inquérito deve, que é fazer também a avaliação política. Mas nós não queremos. É a mesma coisa que dizer aos portugueses o seguinte: nós reconhecemos que está um elefante dentro da Caixa Geral de Depósitos, mas recusamos a conhecê-lo. É uma coisa inacreditável. Os senhores estão a dizer que assumem que há um problema grave dentro da Caixa Geral de Depósitos, mas que se recusam em conhecê-lo. E eu creio que ninguém está a pedir nada de especial. Eu só estou a pedir que os senhores deputados não façam disto uma novela. Porque isso sim, o Sr. Deputado Miguel Tiago ri-se, porque provavelmente tem jeito para ator, mas eu não tenho. Sabe porquê, Sr. Deputado? Há uma decisão desta comissão e eu queria lhe perguntar diretamente a si e a todos os outros deputados do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Se os senhores se sentem confortáveis com terem tomado uma decisão nesta comissão, que não é uma decisão minha, não é uma decisão de nenhum dos senhores deputados da bancada do PSD nem do CDS, foi uma decisão nossa, de todos, para o bem ou para o mal, é uma decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito, que decidiu ir ao Tribunal pedir aquilo que temos direito, porque entendemos todos que tínhamos direito, ter acesso à documentação que pode levar a que se conheça o tal elefante que está dentro da Caixa Geral de Depósitos. E os senhores querem agora dizer aos tribunais que, afinal de contas, isto era tudo uma farsa, era tudo uma novela, queriam era empalear e que agora não querem saber decisão nenhuma dos tribunais. Os senhores acham que é assim que se lida com os órgãos de soberania? Vocês acham que isto não é brincar com os portugueses, isto não é
indigno do exercício do mandato do parlamentar que nos foi conferido nesta Comissão Parlamentar de Inquérito? Os senhores querem fazer deste relatório o quê? Uma farsa? Dizer que a recapitalização de 2012 foi feita pelos mínimos e que não se pôs lá muito mais dinheiro? Mas é evidente que foi assumido por toda a gente, que fez é que se podia para garantir o cumprimento dos rácios e que não trouxe nenhum problema. Ó, Sr. Deputado, eu não tenho problema com as minhas palavras. A recapitalização de 2012 foi feita... Ouça, foi dito aqui... Opa, não é nada disso. O senhor tem esse problema partidário. O senhor tem um problema partidário que veio para aqui. O senhor veio para aqui, eu vou lhe dizer olhos nos olhos. E de uma vez por todas. Os senhores vieram para aqui cumprir uma obrigação. Fechar a toque de caixa a Comissão Parlamentar de Inquérito. Foi a vossa estratégia, sempre. E quiseram fazer Rodriguinhos. O senhor... Sr. Presidente, eu queria terminar e eu não vou mesmo... Não vou mesmo poupar em nenhuma das palavras, Sr. Deputado. Os senhores vieram fazer Rodriguinhos. É verdade, a recapitalização de 2012 foi feita com o dinheiro disponível para não onerarem demasiado os portugueses, mas até hoje garantiu que não fosse incumprido nenhum rácio. Ora, os senhores querem lá pôr 5 mil milhões e têm vergonha de dizer porquê. Os senhores querem esconder a verdade dos portugueses. Os senhores querem tirar 5 mil milhões de euros aos portugueses e não querem dizer porquê. E sabem porquê? Porque o Ministério Público está a investigar a atuação do governo do engenheiro José Sócrates e das administrações da Caixa daquele período que, aparentemente, diz o Ministério Público, concedeu crédito de favor a determinado conjunto de agentes económicos. E, como têm vergonha na cara, ainda fizeram pior. Ainda mascararam as contas da Caixa Geral de Depósitos. Se não têm esse medo, se têm essa coragem, façamos todos o seguinte. Suspendemos o prazo desta Comissão Parlamentar de Inquérito em respeito por nós. Fomos nós que pedimos aos tribunais para que os tribunais nos entregassem os documentos. Não foi mais ninguém, Sr. Deputado João Paulo Coelho, foi o senhor. Foi o senhor que pediu ao Tribunal da Relação que lhe entregassem os documentos. E o senhor agora está a dizer ao Tribunal da Relação, olha, marine-se no que eu pedi, porque eu já não quero. Andei a brincar. Se os senhores têm jeito e perfil para isto, neste grupo parlamentar não contem com ninguém para pactuar com isso. Os senhores estão a ser coniventes. Os senhores, e quero dizer ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português, deputado Moisés Ferreira, agora as práticas de crime que o Ministério Público quer investigar podem ter sido instruções para haver mais risco na concessão de crédito. Que o Bloco de Esquerda chegou. Agora os senhores acham que aquilo pode ter sido... Arrisquem lá mais um bocadinho na concessão de crédito, sejam mais arrojados. O senhor deputado, daqui a um bocadinho, vai-me dizer que os negócios como o Val de Lobo, como La Seda, como as autoestradas do Douro Litoral, que foi tudo uma coisa de avancem lá um bocadinho mais no risco para pôr dinheiro na economia. Sr. Deputado Moisés Ferreira, este Bloco de Esquerda não está transformado, está transfigurado. E pior do que isso, os senhores são cúmplices da maior omissão de sempre de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Os senhores negam-se em cumprir o mandato que vos foi conferido naquele dia em que votamos a constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito, no dia em que esta Comissão, e eu não queria sair deste ponto, Sr. Presidente, no dia em que esta Comissão Parlamentar de Inquérito pediu aos tribunais que lhes fossem enviados os documentos. E a pergunta que eu deixo, Sr. Presidente, é uma e que junto com o requerimento. O PSD requer formalmente que se suspenda os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito à espera apenas e só da decisão do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional. As decisões têm saído com brevidade, os tribunais têm respeitado esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Estive aqui, Sr. Deputado. Não, por acaso não tive, na última não tive, de facto não tive. E eu sei que já votaram contra uma vez, vai votar outra vez. Vai votar contra outra vez. O que nós solicitamos é que sejam suspensos os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito até haver decisões dos tribunais. E a pergunta que eu deixo ficar a cada uma dos senhores deputados do Partido Socialista, com toda a franqueza, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, é se deitarão hoje confortáveis depois de negar este requerimento e dizer ao país que não querem saber se houve ou se não houve práticas de crime na Caixa Geral de Depósitos. Sr. Deputado, eu tenho aqui inscrições do deputado António Carlos Monteiro, do Miguel Tiago e do deputado Moisés Ferreira, mas tenho um pedido de interpelação à mesa do Sr. Deputado João Paulo Correia, por isso
vou-lhe dar a palavra a ele. Sim, Sr. Presidente. Eu referi as inscrições, mas temos aqui o pedido de interpelação que se sobrepõe às inscrições Sim, normais. Presumimos nós seja mesmo uma interpelação à mesa e não uma intervenção que irá fazer seguir. Sim, estou inscrito para uma intervenção na ordem da inscrição, mas a interpelação à mesa é para fazer um protesto em relação à forma como o Sr. Deputado Hugo Soares se dirigiu à bancada do Partido Socialista e acusando-nos de estarmos aqui obrigados, andarmos a toque de caixa e de não termos vergonha na cara. São considerações que não ficam bem a qualquer deputado, muito menos a um deputado com responsabilidades. O debate político e da elética política deve ser mantida sempre com nível, e só quem não tem argumentos e quem busca argumentos na base desta confrontação para ser notícia é que se dirige a um colega parlamentar ou a outra bancada parlamentar desta forma. E, portanto, queria deixar aqui o nosso protesto, apelando para que o Sr. Deputado Hugo Soares, se não se queira retratar do que disse da forma como disse, o possa não repetir na próxima vez em que entrarmos aqui um diálogo, porque esta é talvez a 30ª reunião desta Comissão de Inquérito. Nós já tivemos aqui momentos de grande debate aceso, e nunca resvalou para considerações como o Sr. Deputado fez há pouco. E acho que isso é profundamente lamentável. Isso é que não dignifica o trabalho parlamentar. Isso é que os portugueses não gostam de ver se estiverem a assistir a esse debate. E, portanto, queria lavrar aqui o nosso protesto, apelando ao Sr. Deputado Hugo Soares para se retratar. Caso não se retrate, peço-lhe apelando para que não repita essas considerações e essa postura. Sr. Deputado, fica feito o registro. Eu tenho deixado as pessoas intervirem da forma como bem entendem. Exatamente, também. Houve aqui uma intervenção, também foi do mesmo teor. Foi, enfim, mas não foi uma defesa da honra, Sr. Deputado Hugo Soares. Foi uma interpelação à mesa, e por isso é que eu estou a responder, penitenciando-me de deixar os seus deputados, enfim, usarem da capacidade de intervenção que muito bem entendam, e acho que não temos ido longe demais. De vez em quando resvala uma palavra ou outra, mas o Sr. Deputado Hugo Soares ainda hoje não foi o único a fazer isso, mas penso que podemos sanar aqui, e reconhecendo aqui a minha falha enquanto condutor desta reunião, e esperando que até ao final da mesma e nas próximas que venhamos a ter, eu esteja mais atento à utilização da linguagem. Tínhamos inscrito o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, e eu dar-lhe a palavra. Sr. Presidente, até porque eu tinha pedido a palavra, na medida em que, e não o fiz sob a forma de protesto nem de interpelação à mesa, para dizer desde já ao Sr. Deputado Miguel Tiago que a sua agressividade relativamente à minha intervenção considero-a completamente despropositada, porque, com toda a franqueza, eu acho que o Sr. Deputado parte de um princípio que é completamente errado. E que, aliás, acho que é aquilo que acaba por inquinar a forma como vê esta Comissão Parlamentar de Inquérito. É que o Sr. Deputado acha que esta Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada para prejudicar a Caixa. Vê a Caixa como uma vaca sagrada na qual ninguém pode fazer perguntas, ninguém pode querer saber nada do que lá se passou. Mas, Sr. Deputado, desculpe dizer-lhe, quem prejudicou a Caixa Geral de Depósitos foram todas aquelas gestões que não tiveram os cuidados devidos na gestão de uma entidade que é pública e que é de todos nós, contribuintes. E o Sr. Deputado, ao dizer que não quer saber o que aconteceu com essas gestões, o Sr. Deputado, desculpe que lhe diga, está-se a tornar cúmplice desse tipo de gestão. E, portanto, branquear num relatório de uma comissão de inquérito, pelo que já percebi, o Sr. Deputado vai votar favoravelmente tudo o que se passou nas administrações da Caixa, que lesaram o interesse público ou que lesaram aquilo que é os capitais públicos e aquilo que é o dinheiro dos contribuintes. E o Sr. Deputado dizer que não quer saber, desculpe dizer, está a ser cúmplice com todos aqueles que se utilizaram de um bem público, daquilo que é uma instituição de referência e fundamental e estruturante do nosso setor financeiro, e o Sr. Deputado prefere não saber, prefere enfiar a cabeça na areia, para não apurar o que aconteceu. E isso, Sr. Deputado, é algo que diz mais sobre si do que sobre nós. Porque, para quem
ainda na sua intervenção diz: os senhores também não quiseram saber isto, aquilo e aquele outro. E o senhor está a fazer o quê? Não quer saber. É que, pelo visto, não quer saber o que aconteceu com a Caixa. E essa é a única conclusão que nós podemos retirar, quer quanto a si, quer quanto ao Bloco de Esquerda. Estão disponíveis para inviabilizar que esta comissão de inquérito alcance aquilo que é o seu objeto. Oh, Sr. Deputado Moisés Ferreira, se esta comissão deliberou requerer um conjunto de documentos e de informação, se as entidades a quem foram requeridos esses documentos disseram que não nos forneciam, se esta comissão deliberou requerer aos tribunais que fosse levantado o sigilo e que essa documentação fosse fornecida, na altura em que até começam a haver deliberações e que sabemos que estamos próximos do fim dessas decisões, os senhores quererem abortar esta comissão de inquérito, que é o que os senhores querem fazer, querem impedir que haja conclusões que venham, que não querem não, os senhores não querem saber o que se passou, porque na altura em que nos estamos a aproximar de decisões que são favoráveis a esta comissão, os senhores querem acabar com ela e sabem que aquilo que será a conclusão nos foi comunicada pelo Supremo Tribunal de Justiça ainda hoje, que é, se não suspendermos os trabalhos desta comissão, o Supremo Tribunal de Justiça acabará com o processo por inutilidade superveniente da lide, e é pedido a esta comissão que se pronuncie sobre isso. Os senhores estão a dizer que querem acabar esta comissão sem conhecer a verdade. E os senhores serão cúmplices de todos aqueles que lesaram a Caixa ao longo de anos. Os senhores serão cúmplices daqueles que não querem que se saiba o que é que se passou na Caixa Geral de Depósitos. Suspender esta comissão permitirá que o Tribunal delibere fornecer a esta comissão a documentação em falta. A partir do momento em que for fornecida essa documentação, será possível elaborar o relatório. Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, muito provavelmente a documentação em falta, de acordo com o PSD e com o CDS, será novamente, ou melhor, poderá ser alvo até de segredo de justiça e, portanto, terá um novo pretexto para não ser enviado a esta comissão, porque poderá ser exatamente a mesma que está a fazer parte do processo. De qualquer das formas, eu gostava de relembrar o seguinte. Gostava de relembrar o seguinte. O Sr. Deputado Hugo Soares fez algumas considerações que merecem precisão. O PCP não subscreveu o envio para o Tribunal. Tanto quanto me recordo, foi uma decisão tomada pelo PSD, pelo CDS e pelo BE. Portanto, eu gostava apenas de deixar claro que o PCP não se associou aos termos em que foi requerido. Eu estou apenas a precisar para que fique claro, porque não resultou da sua intervenção com clareza quais foram os partidos que apoiaram e quais não foram. Não estou a criticar os que tomaram aquela posição, estou apenas a dizer que o PCP não apoiou os termos em que a Comissão recorreu para o Tribunal, tal como também, tanto quanto me recordo, o Partido Socialista se absteve, não tenho a certeza. E tenho a sensação que o BE votou a favor apenas porque, caso contrário, provavelmente não teria avançado o pedido, mas também não tenho a certeza absoluta. Sobre as questões, o Sr. Deputado Hugo Soares, de facto, não é bom ator, mas não é por falta de vontade, é por falta de jeito. Porque as verdadeiras intenções das suas intervenções são denunciadas por por um tom que demonstra bem o que está aqui a querer fazer é teatro e não corresponde minimamente a preocupações, não corresponde a preocupações genuínas de forma nenhuma, e isso está muito à vista e, portanto, de facto, deve ser falta de jeito. Mas, Sr. Deputado Hugo Soares, isso não lhe dá o direito de tecer um conjunto de considerações sobre outros grupos parlamentares que tudo fizeram para que esta comissão decorresse no cumprimento dos prazos, no respeito pelos prazos, e se alguém aqui fez alguma coisa para protelar, para prejudicar, para manipular, para criar incidentes, para criar acidentes, para inventar motivos para que existissem incidentes, não foram os grupos parlamentares que tentaram cumprir os prazos. O
O Sr. Deputado do CDS chama cumprir os prazos abortar a Comissão. Vejamos bem. Portanto, cumprir os prazos, quer que a Comissão feche os trabalhos no prazo previsto por lei e aliás, houve até por parte do meu grupo parlamentar, julgo que houve até apoio a outros, a suspensões e a prolongamentos do prazo. Agora, o que não podem contar com o PCP, evidentemente, nem o PSD, nem o CDS, nem nenhum partido, é que o PCP subscreva uma suspensão sem data dos trabalhos desta Comissão. Portanto, isso seria um contributo negativo para a imagem que já não é boa que esta Comissão de Inquérito tem. Sobre o que se passou na Caixa, eu julgo que os grupos parlamentares têm todas as condições para dizer o que é que ficou e o que é que não ficou provado. E se é verdade, e aliás já foi referido nesta reunião, se é verdade que muitos responsáveis vieram aqui dizer que não houve crédito de favor e que não houve pressão, também é verdade que em muitos dos casos não há elementos factuais que nos permitam comprovar que isso é verdade. E, portanto, persistem dúvidas sobre operações de crédito, persistem dúvidas sobre opções na gestão das imparidades e do registro das provisões, também persistem dúvidas, por exemplo, e eu sei que o PSD não disse o contrário, mas também persistem dúvidas sobre a gestão dos últimos 4, ou melhor, dos 4 anos do governo PSD-CDS, porque se é verdade que havia imparidades por provisionar e um governo que apresenta um plano de recapitalização a Bruxelas em 2012 não provisiona devidamente essas imparidades, está a enganar os portugueses, a Caixa e Bruxelas. Porque se os créditos, vamos lá ver, se os créditos estavam em incumprimento e havia imparidades que estavam a ser geridas de maneira a não prejudicar os rácios da Caixa, já lá estavam. Portanto, isto significa que nada disto está fora das questões que estão a ser abordadas por esta Comissão. Portanto, todas são possibilidades. Não está provado que não houve favor, tal como não está provado que, tendo havido esse favor, a gestão que se seguiu não tenha contribuído para os esconder. E, portanto, eu julgo que não há nenhum motivo para afirmar que quem não quer a suspensão dos prazos não quer saber a verdade, até porque, de maneira nenhuma, aliás, a melhor forma que esta Comissão tem de não perturbar qualquer investigação é precisamente entregar o seu relatório. É precisamente cumprir os prazos e entregar o seu relatório. Portanto, porque eu não sei se o PSD e o CDS acham, com essa gargalhada meio tonta se calhar acham, não sei, que uma comissão de inquérito a funcionar ao mesmo tempo que um inquérito, onde não pode sequer fazer perguntas sobre os mesmos temas que estão em inquérito, é o melhor contributo que se dá. Eu julgo que não é o melhor nem para a comissão de inquérito, nem para um inquérito, nem para do ponto de vista da justiça. Portanto, muito sinceramente, eu julgo que devemos cumprir os nossos prazos, que aliás já foram protelados vezes demais, prolongados vezes demais, suspensos vezes demais, e também que fique muito claro, o PSD e o CDS agora encontraram esta desculpa para uma nova suspensão dos prazos. E acaso esta venha a ser aceite, o PCP não apoiará e parece-me que não haverá apoio, mas acaso viesse a ser aceite, a seguir iam encontrar outra qualquer, porque a estratégia está muito clara, é prolongar o único palco político que o PSD ainda vai encontrando para poder espernear. Sr. Deputado Miguel Tiago, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, queria só, discordar de uma coisa que o Sr. Deputado disse, que penso que o terá dito irrefletidamente. Não, eu já não vou aos termos, enfim, já conversámos sobre isso há pouco. Acho que também não foi nada, enfim, acho que a tontice também não ofende ninguém, vamos ser claros, faz parte. Não saímos aqui. Não, mas ao Sr. Deputado Miguel Tiago, o que eu queria dizer não tem a ver com isso, e é uma questão muito séria, que é a questão de ser ou não ser uma decisão da Comissão. Por isso, quer dizer, mas independentemente do apoio que uma decisão tem de um partido A ou B, é uma decisão da Comissão, e a partir do momento em que o debate político se encerra e existe a votação, dizem nas regras democráticas que temos que as aceitar. É porque isso de alguma forma, e porque, enfim, as pessoas estão a assistir a esta Comissão, pode dar aqui a ideia de que é como o relatório. O relatório terá votos a favor e votos contra, mas é o relatório da Comissão. Será o relatório da Comissão. Independentemente dos grupos parlamentares que não suspendem o relatório, poderiam fazer considerações, declarações de voto, ok, mas eu queria só, tal como eu disse, penso que terá saído da forma como saiu, de forma, quer mesmo,
Muito bem, Sr. Deputado, então. Obrigado, Sr. Presidente, por me devolver a palavra ou por me permitir responder. O Sr. Presidente tem toda a razão. Eu não contestei em momento nenhum que fosse uma decisão da Comissão, apenas não vincula a que eu a defenda. Não peça a um partido que não apoiou a decisão que agora, de repente, só porque a decisão foi tomada, passa a concordar com ela. Muito obrigado. Sr. Deputado, transpondo isso para... Não, isso é noutro sítio que você conhece melhor do que eu, o Centralismo Democrático. Mas isso transposto para... Enfim, estamos na casa-mãe da democracia, o palco da legislação. Transposto isso para as leis que são aprovadas todas as sextas-feiras aqui, é um raciocínio no mínimo perigoso, porque há muitas regras, se calhar aquele onde nós individualmente não concorda, mas que tem que acatar porque são lei. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor, pousada a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que a intervenção do deputado Hugo Soares há pouco mostra a necessidade de realmente nós podermos prorrogar o prazo para a entrega de alterações. Primeiro, porque também foi óbvio que o Sr. Deputado não teve, enfim, ainda tempo para ler as alterações, as propostas de alteração que o Bloco de Esquerda fez ao relatório final, senão não teria dito o que disse, e porque nós esperamos ansiosamente então as propostas de alteração do PSD e do CDS-PP, para que fique vertido no relatório todas as suspeitas e todos os dados que tem sobre o assunto. E portanto é isso que nós esperamos, porque enfim, se tem tantos factos e tantas suspeitas, há um tempo pelo menos uma linha para colocar no relatório final, diria uma linha. Nós temos várias propostas nesse sentido e achamos mais uma vez que estas propostas de alteração que complementarão o relatório final são a melhor forma de cooperar com investigações em curso. Nós colocamos de forma muito clara nas nossas propostas de alteração que se releve no relatório final que, por exemplo, a participação da Caixa Geral de Depósitos naquilo que foi o desmembramento do Grupo Champalimau, a venda do Banco Pinto Souto Maior, o BCP, que foi feita com ações do BCP, por ações do BCP e não em cash, prejudicou a Caixa Geral de Depósitos e não tinha nenhum racional para o interesse da Caixa. Colocamos de forma muito clara que a transferência de fundo de pensões, que foi feita na altura do Ministro das Finanças, Bagão Félix, prejudicou a Caixa Geral de Depósitos, porque levou até que os resultados transitados de 2004 para 2005 tivessem de ser revistos. Colocamos de forma muito clara que Carlos Santos Ferreira e Faria de Oliveira disseram aqui nesta comissão, independentemente de terem negado interferências políticas, disseram que estavam alinhados com o Governo, que questionavam o Governo sobre classificação de projetos e que havia sensibilização, cito Faria de Oliveira, sensibilização para determinados projetos. Nas nossas propostas de alteração, achamos que deve ficar bem vertido no relatório final que houve falta de reforço de garantias, nomeadamente dos créditos concedidos para a aquisição de ações do PCP, que essa falta de reforço foi identificado, nomeadamente pelo Conselho Fiscal, pela Comissão de Auditoria, e que foi feito muitos anos depois. É importante, não, é que já que não tem propostas de alteração, nós dizemos algumas delas. E creio que isto ainda é comissão de inquérito, à Caixa Geral de Depósitos. É isso. Ó, Srs. Deputados, desculpem lá, Srs. Deputados. Ó, Sr. Deputado, desculpe lá, mas há um mínimo de respeito pelos deputados que estão a falar. O Sr. Deputado Moisés Ferreira está a usar da palavra no seu tempo. E os seus deputados não permitem que os seus apartes sequer que se ouça o que o Sr. Deputado Moisés Ferreira está a dizer. Sr. Presidente, eu agradeço. Aliás, na verdade, nesta comissão de inquérito, o PSD e o CDS-PP nunca quiseram discutir a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, é basicamente isso que está a acontecer. Mas eu continuaria. É importante que no relatório final fique também previsto que a operação em Espanha resultou em prejuízos, nomeadamente através da banca de investimento. É importante que fique, e o Bloco de Esquerda propõe isso, que no relatório final
fique que no caso do Vale do Lobo houve um acesso privilegiado ao pedido de financiamento e que não ficou claro, novamente, nenhum racional para o Banco Público na participação nesse negócio. E temos muitas outras propostas de alteração e acho que é desta forma e contemplando estas propostas no relatório final que nós ajudamos e cooperamos com a investigação. Em cima da mesa estão duas propostas, simplificando. Uma que propõe que na nossa interpretação, uma que propõe a suspensão da Comissão de Inquérito, portanto, que a Comissão de Inquérito volta a suspender-se a si própria, como muitas vezes fez, e que volta a não produzir nenhum tipo de conclusão e nenhum tipo de relatório. E outra é que se dê mais tempo aos grupos parlamentares para participarem no relatório final e para que esse relatório final seja concluído e seja entregue ao Ministério Público para cooperar com a investigação. E, portanto, é isto que está em cima da mesa. E o Bloco de Esquerda concorda com a aprovação, com o debate, a aprovação do relatório final e conclusão dos trabalhos desta Comissão é a melhor forma de apoiar a investigação em curso. Suspender não resolve nada, não ajudará em nada a investigação em curso e colocará novamente uma comissão que tem 12 meses a continuar a não produzir uma única conclusão. E só é prejudicial para quem tem algum tipo de suspeita sobre a forma como a Caixa Geral foi gerida nos últimos anos, é não concluir nada sobre isso, que é a proposta que está em cima da mesa. Muito obrigado. Sr. Deputado João Paulo Correia também está bem inscrito. Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que um pouco de exercício de memória é fundamental para este debate e teria sido muito útil ao Sr. Deputado Hugo Soares para dispensar algumas das apreciações que fez. Eu recordo que esta Comissão de Inquérito foi criada com diferente quanto ao seu objeto, porque era vontade dos partidos subscritores PS e CDS que a Comissão de Inquérito ainda viesse inquirir aquilo que ainda não tinha acontecido. E, portanto, o primeiro grande incidente desta Comissão de Inquérito foi provocado pelos subscritores, foi reduzido o objeto da Comissão de Inquérito com o contributo da primeira Comissão, da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias. Depois desta Comissão de Inquérito resultou outra Comissão de Inquérito, porque quando perceberam que à medida que os trabalhos da Comissão de Inquérito se foram desenvolvendo, a matéria política principal que interessava à direita não ia aparecendo e depois viraram-se para a gestão do Dr. António Domingos, percebendo que não fazia parte do objeto desta Comissão de Inquérito, criou-se outra Comissão de Inquérito. E à medida em que foram feitas algumas audições de pessoas insuspeitas, como o Dr. Nogueira Leite, que trouxe aqui uma verdade que custou muito a ouvir na altura, demorou muito tempo a digerir e só hoje é que o deputado Hugo Soares reconheceu que de facto a capitalização de 2012 só foi feita pelos mínimos e politicamente e estrategicamente era para ser feita pelos mínimos como foi feito, foi um grande contributo. O Sr. Deputado Hugo Soares deu hoje para esta Comissão de Inquérito. Esta Comissão de Inquérito foi alvo de incidentes, mas todos eles provocados pelos partidos subscritores. Nós, desde o início, estamos nesta Comissão de Inquérito e se for a ata da primeira reunião, encontra aquilo que eu lhe vou dizer agora, Sr. Deputado. Sempre foi nosso propósito estar aqui defendendo, obviamente, a verdade, mas acima de tudo defendendo também a Caixa como banco público. Porque nunca os senhores conseguiram esconder que o vosso real objetivo era privatizar a Caixa Geral de Depósitos. É verdade, eu não falei para o CDS, não se doa, Sr. Deputado, tenha calma, disse para o PSD, porque os senhores dizem muitas vezes. Aliás, os deputados do CDS com assento nesta Comissão de Inquérito, quer a deputada Cília Meirelles, quer o deputado João Almeida, se o senhor deixar de acabar, eu ia chegar à sua vez, mas estou pela ordem de participação nas reuniões. E, portanto, os deputados do CDS nesta reunião, nesta Comissão de Inquérito, dizem muitas vezes nós nunca defendemos a privatização da Caixa Geral de Depósitos. Nós, CDS. Portanto, não se doa, Sr. Deputado. Porque eu agora até fui muito claro e objetivo, dirigi-me ao PST. O líder do PST defendeu a privatização da Caixa Geral de Depósitos, isso é público, está numa entrevista ao Jornal de Notícias e tem comentários feitos desde que tomou posse como líder do PST. Portanto,
ao longo da comissão de inquérito, isso foi provado, não só recuperando essas declarações e essa entrevista que eu lhe falei, como também ficou provado que a estratégia dos cocos era a porta de entrada do privado no capital da Caixa Geral de Depósitos. Sr. Deputado, apelo outra vez à sua tranquilidade, ao seu fair play, porque também ouvi-o atentamente e não reagi dessa forma, porque isso também demonstra algum respeito pela diferença de opinião. Portanto, esta comissão de inquérito chegou ao seu término aliás, a última reunião foi tipo o canto do cisne, por parte do... Há pouco perguntei ao Sr. Deputado Hugo Soares se tinha estado ou não na última reunião, e não esteve justificadamente, não é isso que está em causa, porque estava a ouvi-lo falar e recordei a última reunião. É que tudo o que disse foi dito na última reunião, Sr. Deputado. E a deliberação que o senhor vem propor aqui hoje foi uma proposta que também surgiu na última reunião. Aquilo que hoje está em cima da mesa é um facto novo, que não estava na última reunião. E o facto novo é um acórdão do Tribunal da Relação que diz que está em curso uma investigação. Mas o que eu acho inacreditável, Sr. Deputado, é que o senhor sabe quais são os casos que vão ser investigados. O senhor sabe que, quer dizer, a informação que é veiculada publicamente diz que a investigação se circunscreve um período temporal entre 2005 e 2015. Mas o senhor deputado Hugo Soares há pouco circunscreveu ao período do governo do engenheiro Sócrates. O senhor deputado Hugo, não sabemos quais são os casos em concreto que vão ser investigados, nem os créditos, mas o senhor deputado Hugo Soares fez questão de dizer que sabe que se é o caso Laceda, que é o caso Valdelobo, serão ou não. Agora, o que é? Isto demonstra, não, senhor deputado, isto demonstra que isto é demagogia. É populismo, isto é meter lenha na fogueira e estar a distorcer aquilo que é o verdadeiro papel da Justiça, do Ministério Público, a investigar, sem estar com estes atropelos por parte de alguns políticos e de alguns grupos parlamentares. Porque a investigação que se conhece não diz nada daquilo que o Sr. Deputado Hugo Soares acabou de dizer. Nem o período temporal, nem os casos que vão ser investigados, nem os créditos em causa. Dizer o que o Sr. Deputado Hugo Soares disse há pouco dá razão a quem propôs há pouco que se deve cumprir o prazo limite desta comissão de inquérito, que é o dia 19 de julho, apresentar o relatório e editar o acórdão do Tribunal da Relação. Isto é uma forma séria de encarar esta comissão de inquérito. O Partido Socialista absteve-se no recurso para o Tribunal da Relação para a quebra do sigilo bancário e do sigilo profissional. E, portanto, estamos perfeitamente à vontade para comentar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. A decisão do Supremo Tribunal de Justiça coloca na estaca zero aquilo que a Justiça entende relativamente se é ou não é legal ao abrigo da legislação vigente ao Banco de Portugal, à CMVM, à Caixa Geral de Depósitos, ao Ministério das Finanças, defenderem-se no sigilo profissional e no sigilo bancário. Mas há um mês, o argumento do PS e do CDS era que nós temos uma decisão da Justiça a nosso favor. Com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, tudo regressa a estaca zero. Ainda é perfeito, porque é perfeitamente possível que o... Sr. Deputado. Regressa a estaca zero. É um argumento também que neste momento está no congelador. Portanto, de derrota em derrota, nesta comissão de inquérito, os senhores tinham que dar o canto do cisne. E se houvesse verdadeiramente uma intenção da parte do PST, todas aquelas que já elenquei, não vou repetir, o Sr. Deputado depois houve a gravação, o Leata, e tenho a oportunidade de recordar, mas se houvesse dúvidas quanto à seriedade da intenção do PS ao apresentar esta proposta, o Sr. Deputado Hugo Soares disse na comunicação social, foi apelar para a comunicação social para que o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda assumissem determinada posição, ou seja, que concordassem com a suspensão dos trabalhos. Quem faz isso sem falar primeiramente com os grupos parlamentares, como o Sr. Deputado fez muitas vezes durante esta comissão de inquérito, mostra que o senhor hoje não queria uma reunião da comissão de inquérito com a verdadeira intenção de procurar a verdade. O senhor hoje queria um palco para o canto do cisne. E isso nós não lhes vamos dar. Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, na última reunião eu tive a oportunidade de apresentar os dois requerimentos que tiveram agora a resposta. Os senhores deputados, nomeadamente o senhor deputado que acabou de intervir,
com certeza valorará as respostas que acabamos de receber e com certeza considerará que a informação que veio, nomeadamente do Tribunal da Relação e também a do Supremo Tribunal de Justiça, contribuem para a clarificação e contribuem para a clarificação de tal forma que o Sr. Deputado quer alargar o prazo de apresentação de emendas para que se possa considerar o que essas respostas dão. O Sr. Deputado lembrar-se-á que quando foram postas à votação esses dois requerimentos, o Sr. Deputado e o seu grupo parlamentar, como aliás os grupos parlamentares aliados que tudo têm feito para boicotar os trabalhos desta Comissão, votaram contra. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, temos com dados novos, para evitar a repetição da argumentação, até porque eu gostava de clarificar alguma das coisas que foram sendo ditas aqui para efeitos de data, que acho que é importante. Já vamos votar, já vamos. Por isso é que eu estou a perguntar ao Sr. Deputado Carlos Monteiro. Sr. Presidente, apenas na sequência da intervenção do Sr. Deputado João Paulo Correia, para dizer que só alguém que possa estar completamente distraído é que não percebeu o que aconteceu nesta Comissão e que foi exatamente o contrário daquilo que o Sr. Deputado disse. Quem, desde o início, procurou impedir que esta Comissão apurasse a verdade foram os senhores. Quem tem recusado fornecer a informação à Comissão foi o Ministério das Finanças, o Banco de Portugal e a própria Caixa Geral de Depósitos. E quem tem vindo a recorrer sucessivamente em relação a essa matéria têm sido estas mesmas instituições. E, portanto, dizer-se que somos nós que não queremos apurar a verdade, desculpe, Sr. Deputado, mas é exatamente o contrário. São os senhores que não querem apurar a verdade. Bom, só fazer aqui um esclarecimento. O que o Supremo Tribunal de Justiça nos disse é que admitiu os recursos relativamente à decisão do Tribunal da Relação de Lisboa por parte das entidades, por isso não há aqui nem vitórias nem derrotas, é uma admissão de um recurso, e por isso não podemos dizer de forma alguma que se volta à estaca 0 ou para a estaca 1, e vem-nos também colocar uma questão. Coloca-nos uma questão em resposta a uma pergunta que nós fizemos e que foi aprovada a semana passada aqui pela Comissão. É de que os senhores ainda estão em funcionamento, sim ou não? Ainda pretendem que a gente faça alguma coisa, sim ou não? E por isso, no fim desta reunião, em função daquilo que for a deliberação, eu, enquanto Presidente desta Comissão, tenho que responder ao Supremo Tribunal da Justiça. E direi, estamos em funcionamento até o dia 19, que é o prazo que temos, ou em função de outra coisa, estaremos em função de outro prazo qualquer que venha a ser aprovado aqui nesta Comissão. Por isso, isto é uma questão, de facto, que a Comissão deve responder, na minha opinião, e não deixar que o calendário deixe passar sem resposta. Isto são os factos que constam daqui. Nós temos em cima da mesa duas propostas e eu gostaria de precisar o teor delas, que tem a ver com a questão do alargamento do prazo da entrega das propostas ao relatório. Falou-se em 48 horas, nós estamos na terça-feira. O que está também estabelecido é que o Sr. Relator enviará a versão do relatório na sexta, que era para permitir aos grupos parlamentares o fim de semana de trabalho para na terça-feira de manhã fazer. Eu não sei, ele não está cá e percebendo claramente porque é que ele não está, e não é isso que está em causa, sejamos claros, pergunto, uma vez que o deputado João Paulo falou com ele, se ele de facto tem condições de quinta para sexta fazer a mitigação das propostas, que ainda já percebemos aqui que a proposta do Bloco de Esquerda, que me parece que reuniu algum consenso, não coloca-se à votação, que é diferente da vossa, que é de alargar o teor das propostas de alteração para outras. Ou seja, se não valerá a pena é colocarmos o esforço do lado dos grupos parlamentares, no sentido de dar só 24 horas, ou seja, até amanhã, ao final do dia, para a entrega das propostas, pode ser o deputado relator ter pelo menos 2 dias para poder fazer a compilação de tudo, porque é mais fácil quem faz uma parte só do que quem tem que juntar as partes todas e ainda para mais conciliá-las com aquilo que já tem. Por isso a questão que eu coloco é que se concordam com esta proposta que os parlamentares têm até amanhã ao final do dia, até às 19 horas, para enviar as propostas, e não às 48 horas. Diga-se. Sr. Presidente, eu, quando fiz a proposta das 48 horas, circunscrevi ao facto superveniente. Na verdade, e esse o pé de conversa que eu tenho com o Sr. Deputado Relator está aí. Se a circunscrição for alargada para toda a matéria que os grupos parlamentares queiram abordar nas propostas de alteração, aí julgo que teremos que reduzir para 24 horas, portanto estou a ir ao encontro da proposta do Sr. Presidente. Deputado Moisés,
Sr. Presidente, É que se é para concordar ou não concordar, basta eu sei, fazer sinal. Sim, compreendendo o que diz e faz sentido, até pelo trabalho depois de integração das propostas, mas então solicitava só que não fosse amanhã às 19 até à meia-noite, porque para aproveitarmos aquele espaço pós-plenário. Uma questão de preciosismo, podemos votar esta proposta, é necessário votá-la, eu não gostaria de colocar a votação. Propostas de alteração entregues até amanhã à meia-noite pelos grupos parlamentares. Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD e o CDS se abstêm-se. Presumo que os restantes 3 partidos votem a favor. Temos então aqui o prazo de entrega de propostas ao relatório de âmbito geral, por isso propostas não sobre os factos hoje trazidos a esta Comissão pelas respostas que recebemos, mas para qualquer outro tema relativamente à Comissão. E mantemos os restantes prazos. Temos um outro requerimento, ou melhor, 2 requerimentos orais feitos hoje aqui, quer pelo CDS, quer pelo PSD, no sentido da suspensão dos trabalhos até a existência da produção de decisões do Supremo Tribunal relativamente ao levantamento do sigilo para serem fornecidas as... Sr. Presidente, desculpa. O quê? Formular e presvérios aquilo que eu disse que requeri. Sim. O requerimento verbal... Sim, não, o que eu requeri... Peço desculpa. Sim, eu estava a tentar traduzir o requerimento verbal, admito que haja uma falha, mas eu, como não tinha acabado de o expor, já estava a falhar, era isso que eu estava... Então peço desculpa da minha falha, vamos pôr o autor do requerimento oral a fazê-lo novamente para o poder pôr à votação. Sr. Deputado Hugo Soares. Sr. Presidente, aquilo que o grupo parlamentar do PSD requereu foi que a Comissão Parlamentar de Inquérito, em respeito pela deliberação que tomou e que requereu aos tribunais judiciais uma decisão, espere por essas decisões, suspendendo o seu prazo. É que é importante que fique clara a questão da deliberação. Não é este o requerimento? Só mesmo. Suspensão dos trabalhos tem que ser evidentemente a aprovação do relatório. Ela tem que ser votada em plenário, não é verdade? Quer dizer, é a votação que é para questões de prazo, para propostas de alteração. Sim, mas... Muito bem, muito bem. Muito bem. Agora fiquei com esperança. Não, mas... Não sei. Já percebemos agora o porquê da abstenção e o erro foi meu, que devia ter feito a votação ao contrário, mas também o plenário está a funcionar em pleno e por isso também, sendo aprovada o requerimento do PSD, com certeza que haverá uma outra proposta no sentido de alargar o prazo da entrega de propostas e do próprio relatório, como é óbvio, não é? Por isso é uma questão que acaba por não ser importante. Ora bem, quem vota a favor do requerimento feito pelo Sr. Deputado Hugo Soares? Quem se abstém? Quem vota contra? O requerimento foi rejeitado e, assim sendo, retomamos os prazos que estavam previstos. A reunião da Comissão será no dia 18, a partir das 17 horas. E se não houver mais nada, até lá, 17. Muito obrigado a todos.